Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina Arruda, eu sou juíza federal e professora e no vídeo de hoje eu vou trazer para o debate um assunto que tem um indiscutível valor atual se considerarmos o elevado grau de litigiosidade no Brasil, o altíssimo número de ações iguais que ingressam no judiciário e que exigem um tratamento uniforme. A realidade da justiça brasileira é marcada por um volume crescente de processos de massa. São as chamadas ações repetitivas, nas quais é debatida a mesma tese jurídica para fatos idênticos. Nessas situações, a ausência de uma jurisprudência dominante e o fato de existirem vários magistrados geram, por consequência, julgamentos distintos e até mesmo antagônicos para o mesmo caso. Em um primeiro momento, a constatação destas decisões conflitantes sobre o mesmo tema jurídico pode sim servir para o debate, para o amadurecimento e até mesmo para a depuração de todas as nuances do ponto controvertido daqueles casos. Mas, após algum tempo, a manutenção dessa divergência passa a ser extremamente nociva e somente contribui para a multiplicação de demandas e o emperramento da máquina judiciária, causando no leigo ainda um sentimento de injustiça e de arbitrariedade, pois é completamente ilógico que situações idênticas tenham respostas judiciais diferentes. Na expressão de alguns, é a denominada jurisprudência lotérica, isto é, um jogo de sorte ou azar, o que contribui e muito para o desprestígio e para a falta de credibilidade do poder judiciário. Por isso mesmo que é importante a utilização de instrumentos processuais de uniformização da jurisprudência. E eu vou então conversar com vocês um pouquinho sobre a relevância dos precedentes judiciais e vou trazer fundamentos que reforçam a importância da consolidação dos julgados em matérias repetitivas. Mas antes, aproveita aí para deixar o joinha, se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho. Assim você poderá acompanhar os conteúdos que eu irei publicar. Pois então, o Código de Processo Civil brasileiro, dentro dessa ideia de padronização das decisões judiciais em casos repetitivos, trouxe em seu artigo 927 um rol de hipóteses nas quais o juiz fica vinculado ao julgamento proferido pela instância superior em determinada matéria. Nessas situações, o julgador não mais está autorizado a decidir de forma diferente. Os fundamentos jurídicos e de fato expostos nesse julgamento da instância superior passam a ser obrigatórios e devem ser seguidos pelos demais magistrados em casos idênticos. Para um melhor esclarecimento e uma melhor visualização do que eu estou expondo, veja aí na sua tela o que dispõe o artigo 97 do CPC. Os juízes e os tribunais observarão, inciso 1, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, inciso 2, os enunciados de súmula vinculante, inciso 3, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, inciso 4. Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Inciso 5. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Bom, a ideia aqui não é explicar cada uma das decisões elencadas nestes 5 incisos que eu acabei de ler. O objetivo é, na verdade, trazer à tona as razões que justificam a necessidade de se atribuir uma força obrigatória aos precedentes judiciais. Por que, afinal, é necessária a existência de decisões com caráter obrigatório para todos os julgadores, considerando que estes juízes, de acordo com a Constituição Federal Brasileira, têm a garantia de autonomia e de independência?
Por que vinculá-los a um julgado se eles têm o direito à prolação de decisões de acordo com seu livre convencimento motivado? Para responder a estes e a outros questionamentos, eu irei apresentar contrapontos a alguns argumentos que frequentemente são utilizados para criticar a vinculação dos juízes a estas decisões judiciais. O primeiro argumento está relacionado justamente a isso que eu acabei de mencionar, no sentido de que os precedentes judiciais vinculantes supostamente afrontariam a garantia da independência funcional dos juízes. Veja, o princípio da autonomia funcional da magistratura, ou da independência do julgamento, ou do livre convencimento motivado, está previsto implicitamente no artigo 95 da Constituição Federal. Este artigo determina que os magistrados gozam das prerrogativas de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Essas prerrogativas permitem que o juiz tenha autonomia para proferir decisões livre de qualquer pressão, embaraço, influência ou coerção que comprometam a isenção e a imparcialidade dos julgadores. Por isso que a eles deve ser assegurada a independência intelectual no exercício do seu ofício. Em uma aparente contradição a este princípio da autonomia, há quem diga, a partir da formulação dos precedentes judiciais vinculantes, que o magistrado seria um mero imitador das decisões do tribunal, motivo pelo qual ele estaria atado a esta interpretação obrigatória, ainda que sua consciência jurídica sinalizasse um julgamento diferente. Dessa forma, o juiz se tornaria um burocrata, um funcionário público que se limitaria a carimbar o modelo de julgamento previamente imposto pelas instâncias superiores, perdendo com isso a sua essência de julgador. Entretanto, essa linha de raciocínio é equivocada. A liberdade de convencimento do magistrado não é absoluta e deve ser balanceada com outros princípios. Trata-se, na verdade, de uma garantia de imparcialidade do julgador e destina-se ao jurisdicionado e não ao juiz em si próprio, razão pela qual não pode ser utilizada como instrumento de satisfação pessoal, de vaidades e subjetivismo do magistrado. A liberdade de interpretação do julgador não pode prevalecer sobre o princípio da isonomia e sobre o direito do jurisdicionado a uma decisão igual para casos idênticos. Os argumentos trazidos pelos opositores aos precedentes judiciais vinculantes, na verdade, significam a consagração da irresponsabilidade do magistrado e de sua superioridade sobre qualquer outro agente político. Significam a legitimação do arbítrio, do capricho e da primazia da vontade individual sobre a vontade geral na definição do direito. O juiz não é o rei do caso concreto, não é o senhor absoluto do direito em uma sociedade livre e igualitária. O alcance da lei não pode depender do talante pessoal dos seus aplicadores. Ao sistema jurídico não interessam as opiniões pessoais dos julgadores. O que importa realmente é a capacidade de o juiz expressar aquilo que a sociedade escolhe para si mesma como direito. O fato é que os magistrados das instâncias inferiores já são obrigados ao cumprimento dos acórdãos proferidos nos julgamentos de recursos pelos tribunais de segunda instância, pelos tribunais superiores e pelo Supremo Tribunal Federal. Estes acórdãos substituem as suas sentenças, dando outra interpretação à norma jurídica e outra solução ao caso concreto, sem que isso implique diminuição ou agressão à independência dos juízes. A propósito, é da natureza do sistema jurídico brasileiro a derrogação de decisões e de entendimentos das instâncias inferiores pelas instâncias superiores, o que não significa absolutamente a desqualificação da atuação das primeiras.
Assim, o julgador, ao adotar desde logo a interpretação que foi consolidada no precedente judicial, estará apenas antecipando a sujeição a qual ele se submeterá após o julgamento dos recursos que serão interpostos de suas sentenças proferidas em desacordo com o julgado vinculante. Ou seja, não adianta confrontar estes julgados com decisões distintas, se existe recurso para a instância superior que, ao final, irá fazer prevalecer a jurisprudência dominante. Dito isto, o que se pode deduzir é que em nada contribui com a evolução do sistema jurídico processual a adoção de interpretação divergente daquela que foi fixada pelas instâncias e pelos tribunais superiores. O fato é que julgamentos de demandas repetitivas, de massa, exigem um modelo padronizado, industrial e burocrático. A liberdade de julgamento em lides desta espécie não produzirá de forma alguma o engrandecimento intelectual ou jurídico do juiz. Ao contrário, será a análise de questões novas, não consolidadas e não sedimentadas na jurisprudência que irá permitir a criatividade e a inovação intelectual do magistrado. Também é importante registrar que o princípio do livre convencimento do julgador não se relaciona propriamente com a interpretação da norma, mas tem pertinência com a tarefa de subsunção dos fatos à hipótese legal de incidência. O que eu pretendo dizer com isso é que o juiz continua ostentando autonomia para analisar os fatos, solicitar provas e atribuir-lhes o valor que entender pertinente, de modo a formar sua convicção sobre a realidade fática existente na relação jurídica litigiosa. Daí, ao final, o julgador irá verificar se o caso concreto realmente reúne as características que permitam a sua congruência com a tese que foi fixada no precedente judicial. Ou seja, o juiz deve analisar cuidadosamente o precedente e dele extrair os seus fundamentos fáticos e jurídicos. Se estes fundamentos fáticos e jurídicos são iguais aos que lhe foram apresentados no caso concreto, a tese formada no precedente deve ser aplicada. Por isso que se conclui que a aplicação do precedente judicial à solução dos conflitos concretos não será uma tarefa mecânica, automática, irrefletida ou desmotivada. Ao contrário, é um ato que exige análise, atenção e investigação minuciosa do caso. Superado, então, este primeiro argumento, eu passo agora ao segundo, relacionado aos princípios da separação dos poderes e da legalidade. O que se alega aqui é o seguinte: ao se outorgar às instâncias superiores do judiciário o poder de proferir decisões com efeitos vinculantes, estariam elas, na verdade, criando uma norma jurídica abstrata, em nítido exercício da função legislativa e em concorrência com o Congresso Nacional. Ou seja, teríamos um superpoder que alegadamente afrontaria o princípio da separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nessa linha de raciocínio, o caráter democrático e participativo da produção do direito estaria supostamente comprometido, considerando a forma de investidura dos membros do judiciário, que não é caracterizada pela participação popular direta. Por consequência, na tarefa de proferir julgados vinculantes, não haveria o debate e a discussão entre os vários grupos sociais representados no poder legislativo, de forma que o direito seria produzido por agentes estatais sem a representatividade popular. Por sua vez, em relação ao princípio da legalidade que está previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, foi também argumentado que a generalidade, a abstração e a obrigatoriedade de algumas decisões judiciais ensejaria a imposição de obrigações de fazer e não fazer a pessoas físicas e jurídicas, o que em tese só poderia decorrer da lei. Bom, tais argumentos também não merecem prosperar, como eu vou explicar para vocês.
Inicialmente, é importante registrar que o princípio da separação dos poderes não mais tem a feição absoluta e intransigente que apresentava em seus primórdios, na época do Iluminismo e da Revolução Francesa. Naquele momento, de fato, a cada poder correspondiam funções estanques e incomunicáveis. Contudo, a evolução do pensamento jurídico-político produziu a ideia de que a contenção dos poderes e a prevenção de abusos reclamavam a adoção de um sistema de freios e contrapesos, através do qual, em dadas hipóteses, o exercício de uma função típica de um poder dependeria da manifestação da vontade de outro poder. A propósito, a própria Constituição Federal Brasileira prevê o exercício atípico e excepcional das funções próprias de um poder por outro. Assim, nada impede que a Constituição Federal e as leis prevejam a produção de normas jurídicas de caráter geral por parte do Poder Judiciário. É o que ocorre, a título de ilustração, nas ações de constitucionalidade, em dissídios coletivos da Justiça do Trabalho e em ações decorrentes do Código de Defesa do Consumidor. Os comandos que são proferidos em tais ações assumem características próprias dos atos legislativos, embora estejam subordinados à lei, sem qualquer supremacia ao poder legislativo. Portanto, o sistema jurídico brasileiro, ainda que tenha sua base no primado da lei, não é incompatível com a edição de provimentos jurisdicionais de natureza genérica e de eficácia vinculante sobre os demais órgãos judiciais. E é importante reforçar que tais decisões judiciais vinculantes não derivam da ausência da lei, nem visam suprir lacunas ou omissões legislativas. Ao contrário, elas objetivam a interpretação ou integração da lei. Os tribunais, ao proferirem decisões vinculantes, estão operando com a lei, definindo o seu alcance, o seu sentido, a sua aplicação, o que é atribuição típica do Poder Judiciário. Ele não está autorizado de forma alguma a se afastar do texto legal ou a contrariá-lo. E mais, os precedentes judiciais vinculantes não constrangem nem imobilizam a atuação do Poder Legislativo, que a qualquer momento pode editar lei em sentido contrário ao julgado, dispondo de maneira diversa sobre aquele específico assunto que foi submetido ao Judiciário. Portanto, os precedentes judiciais não impedem a evolução ou a mutação legislativa. Somente bloqueiam a interpretação da norma jurídica pelas instâncias inferiores do Poder Judiciário. A bem da verdade, a obediência à jurisprudência dominante fortalece o princípio da separação dos poderes, na medida em que restringe as possibilidades de os juízes atuarem individualmente, como legisladores positivos em cada processo relativo à mesma tese jurídica. Isso impede que sejam conferidos diferentes sentidos às normas, especialmente nas hipóteses de dispositivos jurídicos abertos, com conceitos genéricos e indeterminados. Por fim, eu apresento mais um fundamento que reforça a importância dos precedentes judiciais. Trata-se da isonomia, da segurança jurídica e da função pacificadora da jurisdição. Vamos lá. A essência do Estado democrático de direito e a ideia de justiça impõem que sejam asseguradas a isonomia e a igualdade, não só na formulação da norma jurídica, mas, sobretudo, na sua aplicação pelo Poder Judiciário, de modo que aqueles que estão em situação idêntica recebam igual interpretação do preceito legal. A manutenção de diversidade de entendimentos judiciais ofende a regra de coerência de qualquer ordenamento jurídico. E ao lado da isonomia está a segurança jurídica. Isso porque um dos objetivos da ciência jurídica é conferir certeza, previsibilidade e segurança às relações sociais, de modo que os indivíduos, sabendo com clareza os seus direitos e os seus deveres, possam programar e planejar os seus atos no meio social, com plena ciência das suas consequências.
A existência de oscilações dos julgados ao sabor da opinião pessoal dos magistrados cria um incentivo à persistência dos litígios, pois as partes interessadas ficam com a perspectiva de alcançar o acolhimento da sua pretensão caso o processo seja distribuído ao juiz X e não ao juiz Y ou Z. A força obrigatória da jurisprudência permite, portanto, um controle prévio dos conflitos, pois divulga uma resposta antecipada a eles, impedindo que as lides venham a se configurar e a se repetir. Gera, assim, um efeito preventivo geral e, ao final, promove a pacificação na sociedade. Bom, eu encerro aqui as minhas considerações sobre esta temática e espero que com estas ponderações eu tenha estimulado em vocês uma melhor consciência jurídica sobre a importância dos precedentes judiciais. Muito obrigada a todos e até a próxima. Um grande abraço e um beijo!